O cheiro de incenso misturado ao odor de mofo das pedras antigas invadia suas narinas, enquanto o frio cortante da capela atravessava o tecido fino do vestido nupcial que nunca escolhera usar. Maria Henriqueta da França, aos 15 anos, sentia as mãos trêmulas presas entre as suas próprias, geladas como mármore funerário, enquanto palavras em latim ecoavam pelas abóbadas góticas como lamentos de almas perdidas. O peso da coroa que nunca pedira para carregar pressionava sua cabeça juvenil, e cada respiração parecia um esforço sobrenatural contra o aperto do espartilho que a transformava em boneca de porcelana para exibição. Seus olhos, outrora brilhantes como estrelas em noite de verão, agora refletiam apenas o vazio de quem já compreendeu que sua vida não lhe pertencia. O som dos sinos da Catedral de Saint-Denis reverberava em seus ouvidos como dobres fúnebres, anunciando não um casamento, mas o sepultamento de seus sonhos de menina. Neste momento, diante do altar que mais parecia um tribunal, ela já não era mais criança, mas também ainda não era mulher. Era simplesmente um sacrifício oferecido no altar da política europeia do século XVII. Mas como uma princesa francesa, filha do rei mais poderoso da Europa, chegou a este momento de desespero silencioso? Como aquela que nasceu envolvida em seda e ouro pôde se transformar numa prisioneira de sua própria linhagem? Maria Henriqueta nasceu em 1644, quando o Palácio do Louvre ainda ecoava com os risos cristalinos de uma corte que acreditava na eternidade de sua glória. Filha de Luís XIII e Ana da Áustria, ela veio ao mundo num momento em que a França respirava poder e magnificência. Seus primeiros passos foram dados sobre tapetes persas que custavam fortunas. Suas primeiras palavras foram sussurradas em salões onde a luz dourada dos candelabros dançava entre espelhos venezianos. O aroma de jasmim que impregnava os jardins de Versalhes em construção era a fragrância de sua infância, misturado ao perfume de rosas que sua mãe usava e que se tornaria, para sempre, o cheiro da segurança perdida. As negociações foram conduzidas em segredo absoluto, longe dos olhos curiosos da corte e das orelhas atentas dos espiões que infestavam Versalhes. Maria Henriqueta soube de seu destino numa tarde de outono, quando as folhas amareladas caíam como lágrimas douradas diante da janela de seus aposentos. O cardeal Mazarin, com sua voz calculadamente suave, informou-a de que ela partiria para a Inglaterra em 3 meses para se casar com um rei que estava sendo caçado por seus próprios súditos. A notícia atingiu-a como um raio em dia claro. Ela conhecia as histórias que circulavam sobre a situação inglesa. Um rei em guerra com seu próprio povo, uma monarquia sitiada, uma nação dividida entre tradição e revolução. Casá-la com Charles I não era apenas enviá-la para um país estrangeiro, era mandá-la para o epicentro de uma tempestade política que poderia destruir qualquer um que se aproximasse. Seus olhos, que já haviam perdido muito de seu brilho infantil, agora pareciam 2 lagos congelados, refletindo um céu tempestuoso. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve. Tem muito mais vindo por aqui, e você vai querer acompanhar essa jornada de transformação que estamos construindo juntos. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, e com eles a transformação final de Maria Henriqueta de pessoa em símbolo. Costureiras trabalhavam dia e noite, criando um enxoval que deveria impressionar uma corte estrangeira, mas cada vestido parecia mais uma mortalha dourada. Joalheiros trouxeram pedras preciosas que brilhavam como estrelas capturadas, mas seu peso sobre a pele jovem era como grilhões de luxo. Perfumistas criaram fragrâncias exclusivas que deveriam torná-la irresistível, mas o cheiro artificial não conseguia mascarar o aroma de medo que emanava de seus poros. A despedida da família foi uma encenação cruel de normalidade. Ana da Áustria, sua mãe, manteve a compostura real, mas seus olhos traíam a angústia de uma mulher que sabia estar enviando sua filha para um destino incerto. Luís XIV, ainda jovem, mas já consciente das responsabilidades reais, abraçou a irmã com uma ternura que contrastava brutalmente com a frieza política que havia orquestrado aquela separação. O palácio, que testemunhara sua infância, agora se tornava um museu de memórias que ela levaria para sempre, mas que nunca mais poderia revisitar. A viagem para a Inglaterra foi uma jornada através do inferno disfarçada de procissão real. O navio que a transportava balançava violentamente no Canal da Mancha, e cada movimento da embarcação parecia um presságio dos sofrimentos que a esperavam.
Maria Henriqueta passou a maior parte da travessia de joelhos em sua cabine, não apenas por causa do enjoo, mas porque a oração havia se tornado sua única âncora num mundo que parecia estar se desfazendo ao seu redor. O som das ondas batendo contra o casco misturava-se com suas súplicas silenciosas, criando uma sinfonia de desespero que ninguém mais podia ouvir. Quando finalmente avistou as costas inglesas, o que deveria ter sido um momento de esperança transformou-se em confirmação de seus piores temores. O país que a recebia estava visivelmente dividido. Soldados parlamentares marchavam pelas estradas, enquanto tropas realistas se escondiam nas florestas. As cidades que atravessaram em direção a Londres mostravam sinais claros de uma nação em guerra. Casas abandonadas, campos queimados, pessoas com rostos marcados pela desconfiança e pelo medo. Este era o reino que ela deveria ajudar a governar, o povo que deveria amar, a terra que deveria se tornar sua nova pátria. O encontro com Charles I foi ainda mais devastador do que ela havia imaginado. O rei inglês, um homem de 45 anos, com cabelos já grisalhos e olhos que refletiam o peso de uma coroa contestada, recebeu-a com uma cortesia mecânica que não conseguia esconder seu próprio desespero. Ele a olhava não como um homem olha para a mulher que escolheu amar, mas como um general avalia um reforço militar de valor questionável. Durante os encontros que precederam o casamento, suas conversas eram intercortadas por relatórios de batalhas perdidas, notícias de alianças desfeitas, sussurros sobre conspirações que se multiplicavam como ervas daninhas. O corpo de Maria Henriqueta, já frágil pelos anos de tensão, começou a mostrar sinais ainda mais alarmantes de deterioração. Ela desenvolveu uma tosse persistente que a mantinha acordada durante as noites, uma manifestação física da angústia que carregava no peito. Suas mãos tremiam constantemente, não apenas de frio, mas de uma ansiedade que havia se tornado parte de sua constituição física. Os espelhos do Palácio Real inglês refletiam uma jovem que parecia ter envelhecido décadas em poucos meses, como se o tempo tivesse se acelerado cruelmente para ela. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve. Tem muito mais vindo por aqui, e você vai querer acompanhar essa jornada de transformação que estamos construindo juntos. A cerimônia de casamento foi uma paródia amarga dos contos de fadas que ela havia amado na infância. A Catedral de Westminster, que deveria ser o cenário de sua felicidade, estava parcialmente vazia devido às tensões políticas. Metade dos nobres ingleses havia boicotado o evento, considerando-o uma aliança desesperada de um rei em declínio. O som dos órgãos ecoava nas naves semidesertas como lamentos fúnebres, e o cheiro de incenso misturava-se com o odor de umidade que impregnava as pedras antigas. Mesmo o céu inglês conspirava contra a celebração, cobrindo Londres com nuvens cinzentas que transformavam o dia em uma versão pálida e melancólica do que deveria ser. Durante a cerimônia, Maria Henrietta teve uma revelação devastadora. Ela não estava apenas se casando com um homem, mas se tornando prisioneira de uma causa perdida. Charles I não era apenas um rei contestado, era um símbolo de uma ordem que estava sendo sistematicamente destruída por forças históricas que nem ele nem ela conseguiam controlar. Ao aceitar aquele casamento, ela não estava apenas mudando de país, estava se atrelando ao destino de uma monarquia condenada. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Nos meses que se seguiram ao casamento, enquanto a Guerra Civil Inglesa se intensificava, Maria Henrietta descobriu reservas de força que nem ela sabia possuir. Quando o parlamento sitiou Londres, ela organizou a resistência feminina da corte. Quando os recursos financeiros se esgotaram, ela vendeu suas próprias joias para comprar armas para o exército realista. Quando Charles I precisou fugir da capital, ela ficou para trás, enfrentando sozinha a hostilidade de uma cidade que havia como símbolo de tudo que rejeitava. A transformação física de Maria Henrietta durante este período foi um reflexo direto de sua metamorfose espiritual. Seus cabelos dourados, que um dia haviam sido sua glória, agora eram mantidos constantemente cobertos por véus escuros. Suas faces, outrora rosadas pela saúde juvenil, adquiriram uma palidez translúcida que a fazia parecer um espectro real vagando pelos corredores do palácio sitiado. Suas mãos, que haviam conhecido apenas seda e veludo, agora estavam ásperas de tanto trabalhar com documentos, cartas e súplicas desesperadas enviadas a aliados que se tornavam cada vez mais raros.
Mas foi durante o cerco de Oxford, quando ela e Charles foram forçados a se refugiar na antiga cidade universitária, que Maria Henrietta experimentou sua transformação mais profunda. Longe das comodidades reais, vivendo em condições quase primitivas, ela descobriu uma conexão genuína com o sofrimento humano que sua educação aristocrática havia sistematicamente negado. Ela cuidava pessoalmente dos soldados feridos, consolava viúvas cujos maridos haviam morrido defendendo a coroa, distribuía sua própria comida para crianças famintas que vagavam pelas ruas. Esta experiência direta da dor humana despojou Maria Henrietta de suas últimas ilusões sobre a natureza do poder real. Ela compreendeu que ser rainha não significava apenas usar coroas e receber reverências, significava carregar sobre os ombros o peso do sofrimento de todo um povo. Cada noite, ela ouvia os gemidos dos feridos, o choro das crianças famintas, as orações desesperadas de pessoas que haviam perdido tudo numa guerra que não compreendiam completamente. Esses sons tornaram-se a trilha sonora de sua existência, substituindo para sempre as melodias suaves que embalaram sua infância. O momento de maior provação chegou quando Charles I foi capturado pelas forças parlamentares. Maria Henrietta, aos 21 anos, encontrou-se completamente sozinha, num país hostil, sem recursos, sem aliados, sem esperança de resgate. O Palácio Real foi confiscado, suas joias foram leiloadas, seus criados foram dispensados. Ela foi forçada a se refugiar numa casa simples nos arredores de Londres, vivendo com uma modéstia que contrastava brutalmente com a opulência que havia conhecido durante toda a vida. Foi neste período de absoluta desolação que Maria Henrietta experimentou sua epifania espiritual mais profunda. Despojada de todos os símbolos externos de poder e status, ela descobriu que sua verdadeira força nunca havia residido em coroas ou palácios, mas na capacidade de amar e sofrer com dignidade. Ela passou a visitar secretamente as famílias dos soldados mortos, levando o pouco que tinha para amenizar o sofrimento dos enlutados. Suas mãos, que haviam conhecido apenas luxo, agora preparavam medicamentos caseiros para os doentes, costuravam roupas para os necessitados, escreviam cartas de consolo para aqueles que haviam perdido entes queridos. A notícia da execução de Charles I chegou até ela numa manhã gelada de janeiro de 1649. O mensageiro, um jovem soldado com lágrimas nos olhos, encontrou-a ajoelhada na pequena capela da casa onde se refugiara. Ela não gritou, não chorou, não desmaiou. Simplesmente fechou os olhos e sussurrou uma oração em francês, as palavras de sua infância misturando-se com o cheiro de cera derretida e o som distante dos sinos que dobravam pela morte de um rei. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A execução de Charles I transformou Maria Henrietta não apenas em viúva, mas em símbolo vivo da resistência monárquica. Sua decisão de permanecer na Inglaterra, apesar dos riscos, foi interpretada por muitos como loucura, mas ela entendia que sua presença era necessária para manter viva a chama da legitimidade real. Ela se tornou ponto de referência para todos aqueles que ainda acreditavam na monarquia, a guardiã de uma tradição que parecia estar morrendo. Os anos seguintes foram uma prova de resistência que testou todos os limites da força humana. Maria Henrietta vivia em pobreza relativa, dependendo da caridade de amigos cada vez mais raros e da venda ocasional de objetos pessoais que havia conseguido esconder durante a confiscação de seus bens. Sua saúde, já fragilizada pelos anos de estresse, deteriorou-se rapidamente. Ela desenvolveu uma tuberculose que a fazia tossir sangue durante as noites, uma manifestação física do sacrifício que estava fazendo por uma causa que muitos consideravam perdida. Mas mesmo doente, mesmo empobrecida, mesmo perseguida, Maria Henrietta mantinha uma dignidade real que impressionava até mesmo seus inimigos. Ela recebia visitantes em sua casa modesta com a mesma graça que havia demonstrado nos palácios de Versalhes. Sua voz, embora enfraquecida pela doença, ainda carregava a autoridade de quem havia nascido para governar. Seus olhos, apesar da dor que refletiam, ainda brilhavam com a fé inabalável de quem acreditava que estava cumprindo um propósito maior. O contraste entre a jovem radiante que havia deixado a França e a mulher consumida que agora habitava uma casa simples em Londres era devastador, mas também profundamente revelador.
Suas mãos, antes macias como pétalas de rosa, agora eram ásperas como as de uma camponesa, mas carregavam a força de quem havia aprendido a trabalhar por amor, não por obrigação. A morte de Maria Henriqueta, em 1669, foi tão simbólica quanto sua vida havia sido. Ela faleceu num amanhecer de primavera, quando as primeiras flores começavam a desabrochar nos jardins de Londres. Suas últimas palavras foram uma oração em francês, a língua de sua infância, como se, no momento final, ela estivesse retornando à pureza original que havia sido gradualmente corrompida pelas circunstâncias históricas. O cheiro de jasmim que entrava pela janela aberta misturava-se com o aroma de cera derretida da vela que iluminava seus últimos momentos, criando uma atmosfera que era simultaneamente fúnebre e consoladora. Sua morte passou quase despercebida pelos grandes cronistas da época. Os jornais londrinenses dedicaram apenas algumas linhas à viúva do tirano, enquanto os historiadores franceses a mencionavam brevemente como a princesa que se perdeu numa aventura inglesa. Mas aqueles que a conheceram pessoalmente, aqueles que testemunharam sua transformação de princesa mimada em mulher de coragem excepcional, entenderam que haviam presenciado algo extraordinário, a metamorfose de um ser humano que havia descoberto sua verdadeira grandeza não no auge do poder, mas na profundidade do sofrimento. O legado de Maria Henriqueta não reside nos territórios que não conquistou, nas batalhas que não venceu ou nos filhos que não teve. Reside na demonstração de que a verdadeira nobreza não é herdada, mas conquistada através do sofrimento consciente e da dedicação a algo maior que nós mesmos. Ela provou que uma princesa pode se tornar verdadeiramente real não quando usa uma coroa, mas quando aceita carregar uma cruz. A ironia cruel de sua história reside no fato de que, ao perder tudo que o mundo considerava valioso, poder, riqueza, status, segurança, ela descobriu tudo o que realmente importava: a capacidade de amar sem esperar recompensa, de servir sem buscar reconhecimento, de acreditar sem exigir provas. Seu casamento forçado, que deveria ter sido sua condenação, tornou-se paradoxalmente o caminho para sua redenção. Hoje, quando os palácios que ela habitou são apenas museus e os reinos pelos quais ela lutou são apenas páginas em livros de história, a essência de Maria Henriqueta da França permanece viva. Ela vive em cada mulher que escolhe a dignidade sobre a conveniência, em cada pessoa que prefere o sacrifício à comodidade, em cada alma que descobre que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Sua história nos ensina que os casamentos forçados pela política, embora cruéis em suas circunstâncias, às vezes revelam forças interiores que permaneceriam dormentes em vidas mais confortáveis. Ela nos mostra que a nobreza de nascimento é apenas uma promessa, mas a nobreza de caráter é uma conquista. Nos demonstra que o sofrimento, quando aceito com dignidade, pode ser transformado em fonte de força não apenas para quem sofre, mas para todos aqueles que testemunham essa transformação. Maria Henriqueta da França morreu pobre, doente e esquecida pelo mundo, mas sua morte foi mais gloriosa que a vida de muitos reis. Ela provou que é possível manter a realeza interior mesmo quando se perde a realeza exterior, que é possível permanecer princesa mesmo quando se vive como camponesa, que é possível ser coroada pela eternidade mesmo quando se é decapitada pela história. O eco de sua vida ressoa através dos séculos como um lembrete de que as verdadeiras vitórias não são registradas nos anais da história política, mas nos momentos silenciosos quando uma alma humana escolhe o amor sobre o ódio, a esperança sobre o desespero, a fé sobre a dúvida. Ela nos ensina que ser forçado a um destino não significa ser condenado por ele, mas pode significar ser chamado para transformá-lo. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mesmo quando o mundo conspirou contra ela, mesmo quando a história a relegou ao esquecimento, mesmo quando sua própria família a considerou um sacrifício necessário, Maria Henriqueta manteve acesa a chama da dignidade humana. Ela provou que uma princesa órfã pode ser mais poderosa que um rei tirânico, que uma mulher em exílio pode ser mais influente que um homem no trono, que uma alma em sofrimento pode ser mais livre que um corpo em palácio. Sua verdadeira coroação não aconteceu em nenhuma catedral terrestre, mas no momento em que ela escolheu permanecer fiel a seus princípios, mesmo quando isso significava perder tudo.
Seu verdadeiro reino não foi estabelecido em território geográfico, mas no coração de todos aqueles que aprenderam, através de seu exemplo, que a grandeza humana não é medida pelo que se possui, mas pelo que se é capaz de sacrificar pelos outros. A história de Maria Henriqueta da França é um testemunho de que os casamentos forçados, embora sejam instrumentos de opressão, às vezes se transformam em oportunidades para a revelação da verdadeira natureza humana. Ela nos mostra que ser órfão não significa estar abandonada, mas pode significar estar livre para escolher sua própria família espiritual. Nos ensina que ser princesa não é um privilégio garantido, mas uma responsabilidade conquistada. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Hoje, quando os ventos da história sopram sobre os tumbos dos reis que a usaram como peça política, quando as dinastias que negociaram seu destino são apenas nomes em livros empoeirados, quando os impérios que a sacrificaram são apenas ruínas arqueológicas, a essência de Maria Henriqueta permanece como uma luz que não pode ser apagada. Ela nos deixa a lição mais preciosa de todas, que a verdadeira vitória não consiste em evitar o sofrimento, mas em transformá-lo em sabedoria, que a verdadeira liberdade não reside em fazer o que se quer, mas em querer o que se deve fazer, que a verdadeira realeza não é herdada do berço, mas conquistada através da coragem de permanecer humano mesmo quando o mundo conspira para nos tornar monstros. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Maria Henriqueta da França, a princesa órfã que foi forçada a um casamento político, transformou-se na rainha eterna de todos aqueles que escolhem a dignidade sobre a conveniência, o amor sobre o poder, a verdade sobre a mentira. Sua história continua sendo escrita, não nos pergaminhos dos historiadores, mas no coração de cada pessoa que se recusa a ser reduzida às circunstâncias que a cercam.